Conexões, como sempre, quer discutir a cidade de Goiânia. E por isso o tema de hoje é a educação municipal, que tem passado por uma grave crise nos últimos dias. Como sempre, a intenção é trazer os dois lados da questão, mas infelizmente não contamos com a presença hoje nem da Secretaria de Educação, nem do Sindicato dos Professores, o Sintego. Mas contamos com a presença de um professor da Rede Municipal de Ensino, que vai falar mais sobre todo o desenrolar da greve e também da situação geral da educação no município. Professor Marcos Alves Lopes, muito obrigada pela presença aqui no estúdio do Conexões. Obrigado pelo convite. E antes da gente começar essa conversa, você assiste agora uma matéria explicando um pouco mais como que aconteceu todo este movimento. Ao completar 80 anos de existência, Goiânia ainda apresenta vários entraves em um dos setores mais importantes para o desenvolvimento do município, a educação. São muitos os desafios a serem enfrentados, como a valorização do professor, a melhoria nas condições de trabalho e a implementação de um plano de carreira para os servidores administrativos. O município de Goiânia hoje enfrenta alguns problemas, como é a questão da falta de vagas para a educação infantil. Nós precisamos continuar insistindo com o governo, não só o governo municipal, mas o governo federal, para que as verbas venham, para que a gente possa garantir que essas crianças estejam na escola. Porque cada criança que esteja presente dentro da escola, melhor para a sociedade. Nós temos professores que são professores que têm capacidade, mas precisam de formação em todas as áreas para continuar desenvolvendo um bom trabalho. Nós temos na cidade de Goiânia escolas estaduais e escolas municipais que precisam de manutenção e precisam de reformas. Nós precisamos criar outros espaços mais adequados para os nossos alunos, para que eles possam ficar. Nós temos um desafio de discutir educação em tempo integral e nós temos Goiânia completa 80 anos, o Sintego completa 25 anos, várias outras instituições estão comemorando também essa data, dessa comemoração, de celebrar, né, a possibilidade de a gente poder discutir com o poder público melhorias concretas para a educação em Goiânia. Por causa desses problemas e também por uma alteração no auxílio locomoção que os professores recebem, a categoria entrou em greve no dia 25 de setembro. Dias depois, eles ocuparam a Câmara dos Vereadores para pressionar o prefeito a negociar. Além das reivindicações da categoria, os professores demonstraram descontentamento em relação ao Sintego, Sindicato dos Trabalhadores em Educação no estado de Goiás. Eles pediram a desfiliação em massa do sindicato. Em resposta, a presidente do Sintego lembrou os 25 anos de luta da organização. Quem é do movimento sindical, quem respeita, quem tem ética e quem tem condições de levar as discussões, travar discussões de fato com a categoria, não precisa baixar o nível, como foi baixado o nível nessas situações todas, chegando a agressões pessoais. Então, isso é muito ruim. Mas nós temos que conviver com isso. Convive numa democracia, o Sintego tem 25 anos de luta, representa muito bem a categoria, em nós estamos em 246 municípios, inclusive em Goiânia, e nós temos o respeito da sociedade. Isso é importante. Agora, tem pessoas que vêm criticando, que não dão conta de estar dentro das instâncias do Sintego para discutir. Então, se recusam e nós não podemos obrigar as pessoas a virem para dentro do sindicato, já que eles não têm condições de fazer uma discussão de alto nível. Mas nós continuamos dizendo e reafirmando: a representação legal é do Sintego. Depois de 26 dias de paralisação e de 13 dias de ocupação da Câmara, os professores aceitaram as propostas do prefeito e voltaram à sala de aula. Apesar do fim da greve, uma revolta continua latente contra a secretária municipal de Educação, Neide Aparecida, que estaria envolvida em processos judiciais. Existem processos que eles correm na justiça. E nós não devemos fazer o papel da justiça, nós devemos fazer o papel do educador. E ensinar que, se as pessoas têm algum tipo de problema, elas devem enfrentar nas instâncias que se apresentarem. A outra questão é que eu acho que a gente precisa compreender que a educação ela pode ser gestada por muitas pessoas. E acho que as pessoas que têm mais experiência, ou que são oriundas do movimento sindical, ou são oriundas da escola, elas têm condições melhores de trabalhar. Né? Então, nós temos que fazer um debate. Quer dizer, a simples possibilidade de uma denúncia não significa já condenação. E eu ensino isso para os meus alunos na escola. Eu não posso partir do final, né? Eu tenho que partir do início. Então, existem questionamentos, eles devem ser feitos.
Ninguém está tirando o direito das pessoas não questionarem, mas precisam esperar as respostas. Bom, professor, para a gente começar essa discussão, gostaria que o senhor explicasse, a partir da categoria, da situação dos professores, o que motivou essa greve dos professores agora no final do mês de setembro. Camila, primeiramente, essa greve é uma greve que difere de todas as outras, de boa parte das outras greves que nós já tivemos, né? Inicialmente, essa greve foi uma greve pela educação. Então, a nossa pauta é uma pauta bastante extensa, com 21 itens, né? E o que nós queremos é a condição mínima para poder trabalhar na educação básica, né? Então, por exemplo, hoje nós temos CIMEIs de placa de cimento que aquece bastante, crianças que ficam verdadeiramente torrando ali dentro, né? Então, são situações terríveis que a nossa pauta vai desde a infraestrutura até o salário, tanto de administrativos como agentes educativos e professores. Um dos temas mais debatidos também nessa greve foi a questão do auxílio locomoção, que houve aí uma alteração aprovada em primeira votação na Câmara para reduzir esse auxílio e supostamente universalizar. Você podia explicar um pouco mais para o nosso telespectador o porquê dessa revolta em relação a essa alteração? Sim. No município, há uns 15, 20 anos atrás, nós tínhamos quase 100% dos professores recebiam o chamado difícil acesso. Né? Esse difícil acesso, com o passar das gestões, cada vez mais foi sendo dificultado o acesso do professor a essa gratificação. Né? Atualmente, antes da nossa greve, 40% da rede municipal recebia, né, esse valor, no valor de R$ 319, que era o chamado difícil acesso. O Ministério Público entrou percebendo algumas irregularidades no processo, algumas pessoas que estariam, segundo o Ministério Público, recebendo de forma irregular. Mas em momento nenhum o próprio Ministério Público colocou que era para ser retirada essa gratificação ou que deveria ser reduzido o valor da gratificação. A Prefeitura, de uma forma oportunista, aproveitou esse discurso do Ministério Público, né, da irregularidade, e reduziu o valor, inicialmente, antes da greve, para R$ 160. Então, de 319, a Prefeitura veio com um discurso que seria 160 e ainda, não para todos os professores, seriam apenas os professores efetivos, né, e não receberia também durante o recesso escolar. Nós nos mobilizamos durante todo o mês de setembro, quando a gente percebeu esse movimento da Prefeitura, e fizemos 4 paralisações, demonstrando a nossa insatisfação com aquela maneira autoritária de tratar o professor, o trabalhador da educação. Naquele momento, a Prefeitura já recuou. Recuou dizendo que não seria 160, que seria 200. Só que ainda assim, nós não ficamos satisfeitos, porque a gente percebeu que a gente estava recebendo menos do que a gente recebia antes. E ainda, que não seriam para todos os professores naquele momento, seria apenas para os professores efetivos durante o momento que estivessem em sala de aula. Devido a essa questão, que não foi a questão única da greve, mas foi um estupim para entrar em greve, os professores, os administrativos e os agentes educativos deflagraram essa greve. Né? O que nós já temos agora, alguns ganhos em relação a isso. Né? Em janeiro de 2015, segundo a proposta do prefeito, nós receberemos o valor de 319 para todos os professores efetivos e contratos, dobra, né, ou de qualquer outra maneira de fazer esse contrato, e também durante o recesso escolar, o que já foi uma vitória dessa greve. Bom, e falando um pouquinho mais dos outros motivos, você falou aí de uma pauta de 21 reivindicações, o que mais vocês querem com essa greve? Nós temos algumas situações que entendemos ser um absurdo existir na rede municipal de educação. Por exemplo, a atual secretária de Educação, Neide Aparecida, considerada ficha suja, né, ela vem sendo sustentada pelo prefeito, né, num cargo que a gente acha que é uma pasta muito importante, que é a pasta da educação, né, e uma das exigências, um desses pontos que a gente acha crucial é o fora Neide. Né? Então nós não queremos ter uma secretária ficha suja, até porque quando passamos no concurso, uma das exigências foi que deveríamos ter uma ficha limpa, né? Então nós tivemos que pegar 9 certidões, mostrando todo o nosso histórico, deixando bem claro que não éramos pessoas ficha suja, e a própria secretária, né, infelizmente, vem sendo sustentada por isso. Além dessa situação do fora Neide, que é uma exigência que não foi atendida ainda, né, temos outras situações em relação, por exemplo, aos administrativos. Nessa greve, quando nós entramos, nós deixamos bem claro, nós só vamos voltar quando tivermos algum ganho real para os administrativos, né? Porque nós sabemos da situação deles.
uma pessoa da merenda, antes da greve, adoecia e ficava 15 dias para a prefeitura enviar uma outra pessoa para substituí-la. Ou seja, geralmente são 2, 3 pessoas que atuam nessa função dentro de uma escola, pelo menos no período que eu trabalho, que é o período noturno. E uma pessoa adoecia, a outra tinha que fazer o serviço dobrado por 15 dias, né, o que era um verdadeiro absurdo. Então, se ela voltasse dentro daquele período e depois pegasse um outro atestado, a outra continuava trabalhando. Nós conseguimos, nessa greve, o direito à substituição imediata, ou seja, no dia seguinte. Além disso, estavam paradas as progressões dos administrativos. Infelizmente, a prefeitura, por não considerá-los profissionais de educação, porque só pode ser essa explicação, né? Eles, no plano de carreira deles, que deveria ser atualizado de 3 em 3 anos, nem esse plano de carreira deles estava sendo respeitado. Nós conseguimos que o prefeito pague retroativamente esses valores e ainda que não seja de 3 em 3 anos esse aumento, essa progressão, mas que seja agora de 2 em 2 anos. Também consideramos um ganho para os administrativos. Marcos, a gente vai para um pequeno intervalo e você continua acompanhando o debate sobre a educação no município de Goiânia.